Fábio Piperno. Muito boa noite, bem-vindo aqui ao nosso pós-jogo especial para Palmeiras e Porto. A sua análise do que foi essa estreia do Verdão, os primeiros 90 minutos do Palmeiras na Copa de Clubes da FIFA, Piperno. Boa noite, Pedrinho, mais uma vez. Veja, o futebol jogado não decepcionou. Palmeiras, durante a maior parte do tempo, pressionou, a não ser num determinado momento do primeiro tempo, entre os 15, 30, 35 do primeiro tempo, quando o Porto equilibrou o jogo e até teve algumas oportunidades. Naquele momento, naquele período do jogo, o Porto foi levemente superior, mas em relação ao resto, o Palmeiras teve mais posse de bola, o Palmeiras criou mais, o Palmeiras teve as melhores oportunidades, o Palmeiras chutou bola na trave, o Palmeiras perdeu o gol da pequena área, principalmente naquela sequência lá das 3 oportunidades em 15 segundos, né? Daquele tiroteio contra o gol do Porto. Teve a cabeçada na trave, né? No lance do Murilo. Mas da mesma forma que o Palmeiras criou mais, de novo, o Palmeiras foi um time que desperdiçou oportunidades. Esse último lance, inclusive, em que o Veiga bateu muito mal para fora, a gente tá falando de um lance em que a bola sobra para ele dentro da área, com espaço, corpo equilibrado, e ele bateu de pé direito, claro que não é o melhor, mas bateu muito longe, pegou muito mal na bola. Então, mostra claramente que esse foi um empate com sabor de derrota. O Palmeiras poderia ter vencido esse jogo. E veja, ganhar um jogo na estreia de um Mundial contra um clube europeu, contra uma equipe europeia, embora hoje um time distante do primeiro escalão europeu, é óbvio que mexeria com a autoestima do time, seria até do ponto de vista anímico importante, e o Palmeiras desperdiçou essa oportunidade. Desperdiçou essa oportunidade contra aquele que, para mim, é um dos 3 piores europeus desse campeonato, ao lado do Benfica e também do Salzburgo. De qualquer forma, foi o Palmeiras que, no segundo tempo principalmente, mostrou que pode ser mais competitivo, né? O Palmeiras, depois das alterações, tirando o Felipe Anderson novamente muito mal no jogo, que não é novidade, e isso fez com que o Abel reposicionasse o Richard Rios, que aí pôde participar do jogo mais à frente, porque ele prefere atuar numa faixa de campo que era ocupada e mal ocupada pelo Felipe Anderson. O Palmeiras cresceu. Agora, é preciso, veja, num campeonato como esse, tiro curto, não dá para desperdiçar oportunidades como aconteceu hoje. Então o Palmeiras, eu diria, Pedro, jogou fora a chance de vencer esse jogo e começa então com um empate com sabor de derrota. O Palmeiras criou as melhores chances do jogo. Eu lembro aqui, pelo menos, de 3 chances assim, que o Palmeiras teve aquela oportunidade clara no comecinho, na saída de bola do goleirão Cláudio Ramos. O Porto sai jogando errado, o Estevão teve a chance, afobado no lance o Estevão, porque se tem um pouco mais de calma, eu acho que ele poderia ter finalizado e ter feito o gol. Veja, ele teve aquela também do Richard Rios, que o Richard Rios lança, ele entra em velocidade, também pelo lado esquerdo, e acabou chutando de uma forma que deu oportunidade para o zagueiro do Porto da resvalar na bola, que foi para escanteio. E naquele tiroteio das 3 chances, isso, ele tira a bola do Richard Rios, que estava com o gol aberto. Então teve o Estevão no erro de saída de bola do Porto. Você lembrou dessa daí, no bolão do Richard Rios, e o zagueiro do Porto tira a bola, resvala por ali, desvia e a bola acaba indo para fora. E teve, para mim, acho que assim, absurdo, né? Os atacantes do Palmeiras ali, o pessoal do meio pra frente, eu acho que vai lamentar, tá lamentando e vai continuar lamentando por algum tempo essas 3 oportunidades que o Palmeiras desperdiçou de uma vez só. A bola ficou viva ali na área, o Vitor Roque serviu o Estevão, e como você apontou muito bem na transmissão aqui do Nilson César, eu estava dando uma olhada de novo, Piperno, de fato, o Richard Rios vem de trás e vem melhor posicionado para fazer a finalização, e aí o Estevão foi fominha, né, porque ele quis finalizar. O Richard Rios ficou maluco com o Estevão. Ele abre os braços na hora, reclama, pô, é minha. Como se tivesse tirado o gol dele, realmente. E aí o Estevão finaliza, o Cláudio Ramos tira, faz uma baita defesa, o Maurício pega o rebote, Cláudio Ramos,
O Richard Rios, que tinha reclamado, né? O Richard Rios ficou maluco com o Estevão. No que ele vê, a bola sobra no pé dele, tira o zagueiro do Porto, né? A marcação de uma forma assim exemplar. Foi muito bem no lance. O Richard Rios finaliza e aí tem um atleta do Porto que tira a bola em cima da linha. Então, para mim, essas foram as chances claras do Palmeiras. Tem ainda o Murilo, aquela cabeçada que bateu na trave. Então, pelas chances, Piperno, é um empate que sai para você com sabor de derrota para esse Palmeiras? É sim, até porque, Pedro, era a chance de ganhar de um time europeu. Como eu disse antes, um time europeu que está bem longe de ser uma equipe europeia de primeira linha. Mas, do ponto de vista anímico, é importante. É uma vitória que dá status, é uma vitória que deixa o time, né, mais, enfim, emocionalmente muito mais confiante para o campeonato. Então, de novo, ficou aquela sensação de que, puxa, poderia ter sido um pouco melhor. Como, aliás, vem acontecendo ao Palmeiras em alguns confrontos contra times grandes. Então, se a gente pensar em alguns confrontos contra times grandes que o Palmeiras deixou escapar esse ano, a gente sempre vai se lembrar, por exemplo, de oportunidades perdidas, de pênaltis desperdiçados. Hoje, certamente, o que vai ficar na lembrança do torcedor é aquele tiroteio lá das 3 chances, aquela blitz lá com as 3 chances. Então, ou seja, no momento capital, tá faltando alguém para empurrar a bola pro gol. Tá faltando essa grande vitória. E hoje, mais uma vez, ficou a sensação de que, puxa vida, dava para ter sido um pouco melhor. E contratou o Vitor Roque nesta temporada. O Palmeiras investiu muito dinheiro. Quase $500 milhão investido na primeira janela do ano em 7 contratações que chegaram à academia de futebol. Dá para responsabilizar hoje o Vitor Roque. Achei que o Vitor Roque fez um bom jogo, fazendo pivô, sim, tentando ganhar, e ganhou muitos duelos físicos ali contra os zagueiros do Porto. Não teve uma chance clara o Vitor Roque. Na melhor oportunidade que ele teve, ele serviu o Estevão nesse lance aí que a gente está destacando, que a bola ficou viva, um bate-rebate. O Palmeiras teve 3 grandes chances e não aproveitou. A falta de eficácia, que o Abel Ferreira tanto repete esse discurso da falta de eficácia, hoje pode ser utilizado para esse Palmeiras de novo, Piper? De novo, sim, com toda certeza, Pedrinho. E vejam só, o Vitor Roque, ele não fez um jogo brilhante, né? Eu até reclamei que ele demorou um pouco para entrar no jogo, né? Ele pegava pouco na bola na parte inicial dessa partida. Só que depois, de fato, ele melhorou. Ele fez um bom trabalho de pivô. Teve até uma jogada que a gente chamou a atenção aqui na transmissão, no comecinho do segundo tempo. Ele faz um lance de explosão física em que ele corre mais de 50 metros com a bola, do campo do Palmeiras até a linha de fundo do Porto, onde ele, inclusive, ele cavou uma falta. Agora, o problema todo, a gente, às vezes, como o time não tem feito gols nesses jogos decisivos, é evidente que o centroavante é mais cobrado, mas veja, o Palmeiras teve jogadores abaixo. O Palmeiras teve, de novo, o Estevão, que dá, assim, a impressão que quer desencantar num grande jogo, fica afobado, ansioso, erra jogadas fáceis. Isso aconteceu mais uma vez. O Felipe Anderson tem sido o Felipe Anderson, enfim, um jogador de quem o Palmeirense tem esperado muito pouco e ele pouco entrega. O Maurício hoje também errou demais e o Palmeiras melhorou no segundo tempo depois da saída de 3 jogadores de frente e o Vitor Roque foi a 4ª substituição, né? Mas por isso tudo ficou a sensação de que mais uma vez um resultado melhor acabou escapando. O Felipe Anderson, pelo que jogou hoje, não merece ser titular contra o Al-Ahly e contra o Inter Miami, pelo que jogou hoje. Esse sim é uma decepção. O Felipe Anderson chegou com muita expectativa. Na época que chegou, teve até gente que pediu em seleção brasileira, que podia almejar a seleção brasileira. Tá muito longe disso, Felipe Anderson, hein? Poderia jogar muito mais. Já faz quase um ano que ele está por aqui, é um jogador caro, um jogador que veio com status, até porque ainda tinha mercado na Europa. Naquele momento a Juventus, inclusive, gostaria de contar com ele, mas a verdade é que desde então você conta nos dedos de uma única mão os bons jogos que ele fez pelo Palmeiras. Eu só não vou jogar o Abel Ferreira porque eu não sei como é que está a condição física do Paulinho. O Paulinho, a gente sabe, o Palmeiras tem tido um cuidado, um trabalho especial com ele, tem feito controle de carga. Desde que chegou do Atlético Mineiro, ele não fez um jogo completo ainda, não jogou um jogo ainda os 90 minutos com a camisa do Palmeiras. E daquele trio dos sonhos da torcida do Verdão lá no começo do ano, Vitor Roque, Paulinho e Estevão, esse trio só jogou junto uma vez, só esteve em campo ali, os 3 juntos, apenas uma vez. Porque eu
Depois do que vi do Felipe Anderson no primeiro tempo, eu já teria voltado com o Paulinho para a segunda etapa. O Paulinho volta com 15, né? O Paulinho entra em campo com 15 minutos da segunda etapa, junto com o Rafael Veiga e junto com o Alan. O Alan entrou bem no jogo também. Ele entrou bem no jogo, mas tem um outro aspecto aí, Pedrinho. A presença do Felipe Anderson, ela não é algo que atrapalha o Palmeiras somente do ponto de vista técnico, porque é um jogador que vem rendendo muito abaixo. Mas, sobretudo, também ele provoca um prejuízo tático ao Palmeiras, porque ele fecha o corredor que pode ser mais bem explorado pelos avanços do Richard Rios. Então, quando o Felipe Anderson está em campo, tem mais um atacante jogando por lá, o Richard Rios sobe menos. O Richard Rios subindo menos, o Palmeiras perde qualidade nessa chegada. A partir do momento em que ocorreram as 3 alterações, o Richard Rios passou a ocupar melhor aquele corredor, fez até jogada de linha de fundo, ele fez tabelas aí com os outros atacantes e ele saindo pelo lado. Então, é um Palmeiras que ganha qualidade nessa chegada dos homens de meio campo. Então, o Abel deveria avaliar bem isso. Né? Até que ponto vale a pena continuar mantendo o Felipe Anderson no time. Palmeiras jogou bem, teve muitas ocasiões de gol, chances claras, não conseguiu aproveitar e por isso fica aquele sabor de empate amargo para o Palestra, porque no final das contas, né, o Palmeiras teve possibilidades de ganhar o jogo e não conseguiu aproveitar as oportunidades, né? O Palmeiras teve possibilidade de vencer o Porto, sim, no segundo tempo. Fiquei até com a impressão, Piperno, que o Porto estava contente, estava satisfeito com 0-0 e o Palmeiras buscando ali o gol. Aí vem um outro aspecto importante. O Porto tem alguns ótimos jogadores e o menino, enfim, Rodrigo Mora, a gente falou dele antes de começar o jogo, né? É um garoto extremamente talentoso, revelação do futebol português e tal, né? O jogo, aliás, no duelo dos meninos de 18 anos, o português jogou mais que o brasileiro. O Mora foi mais jogador hoje do que o Estevão. Agora, o Porto, ele também tem menos banco que o Palmeiras. Então, no momento em que os 2 treinadores tiveram que trocar, o Palmeiras melhorou no jogo e o Porto caiu. Isso também ficou muito evidente. Até porque o Palmeiras tem vários jogadores que são mais ou menos do mesmo nível, né? E é difícil hoje cravar quem é que tem de fato que ser titular e quem pode ser reserva, enfim. Então, o Palmeiras perde menos no momento de trocar. O Porto não. O Porto teve uma queda de rendimento nessa parte do jogo e isso também ajuda a justificar, enfim, nos fazer entender por que o Palmeiras, nessa parte final, pressionou bem mais que o time português, ficou até próximo de fazer o gol. E o nível de enfrentamento, que é um debate que a gente já fez aqui na Jovem Pan, eu já participei muitas vezes, o Piperno também, que era aquele debate. Se o Palmeiras disputasse o campeonato português, em qual colocação terminaria? O Palmeiras seria campeão do campeonato português, o Porto seria campeão brasileiro, Benfica, porque o Porto é um adversário que merece respeito. Já se sabia antes da bola rolar que não seria um adversário fácil para o Palmeiras, mas não é um time europeu da primeira prateleira, né, do futebol europeu. E aí a gente estava aqui antes da bola rolar, na expectativa e curioso para saber o nível de enfrentamento do Palmeiras, que é uma equipe que tem muita força no futebol aqui da América do Sul. Para mim, ao lado do Flamengo, os 2 grandes elencos da América do Sul, Palmeiras e Flamengo, os times mais vitoriosos da década aqui do futebol sul-americano. Como é que o Palmeiras ia se portar diante do Porto, que não é um time da primeira prateleira lá de fora? E o Palmeiras se portou muito bem. O Palmeiras mostrou que dá para competir, dá para vencer esses times que não são da primeira prateleira do futebol europeu, Piperno. Não, veja, para mim não é novidade nenhuma. Eu disse em todos os programas que o Palmeiras, eu acho que tem melhor time que o Porto, e eu acho que Palmeiras e Flamengo, se fossem jogar em Portugal, eles disputariam o título português, né? Hoje, o melhor time português é o Sporting, que não está no Mundial. Esse é um outro detalhe também, né? Que a gente tem que considerar. Mas, enfim, de qualquer forma, com os times de Portugal, dá para brigar sim. Agora, veja, o Porto é um time hoje... Eu acho que na Europa, entre os representantes europeus desse campeonato, para mim é uma divisão muito clara em 3 grupos, e eu já falei isso antes. Há um grupo de 6 times que são os melhores desse campeonato, mas assim, de longe. O PSG, o Bayern de Munique, o Real Madrid,
os dois ingleses e a Inter de Milão. Esses times são melhores do que os outros. Aí tem um segundo escalão, com a Juventus de Turim, o Borussia Dortmund e o Atlético de Madrid. Eu acho que esses três também são superiores aos brasileiros. E Porto, Benfica e o Salzburg, esses são times que, enfim, convenhamos, dá para ganhar, ou pelo menos jogos muito duros, equilibrados, enfim. E hoje o Palmeiras mostrou isso. O Palmeiras é evidente que não é pior que o Porto. Por mais anti-palmeirense que alguém possa ser, não dá para dizer hoje que o Palmeiras correu mais riscos do que o Porto nesse jogo. Você pode até achar que o empate foi justo, mas não dá para dizer que o Porto jogou melhor que o Palmeiras, que o Porto esteve mais próximo de vencer o Palmeiras, porque não foi assim. O Palmeiras pressionou mais, teve as melhores chances do jogo. Agora, também não adianta ter grandes chances de ir lá e não fazer, né? Com certeza. E por isso fica esse sabor amargo aí desse empate do Palmeiras, porque teve a possibilidade, jogou mais do que o Porto, criou mais do que o Porto e não aproveitou as oportunidades que teve. O Abel Ferreira utiliza muito esse discurso da falta de eficácia, né? Fica até repetitivo às vezes, e em alguns momentos até discordei do Abel Ferreira, porque achei que não faltou, em alguns momentos aqui, em jogos do Campeonato Brasileiro, nesse começo de temporada, não apenas a falta de eficácia, mas a falta de soluções da equipe dentro de campo, do Palmeiras ser um time que trabalhe mais a posse de bola, em vez de ficar só no chuveirinho, na estratégia, na tática do chuveirinho. Hoje eu acho que o Abel Ferreira pode usar sim o discurso da falta de eficácia, hein? Porque o Palmeiras teve chances para fazer o gol e não aproveitou mesmo. A mais clara essa possibilidade que o Palmeiras teve no finalzinho do primeiro tempo, né? 3 chances para abrir o placar e não conseguiu. Mas, ô Pedrinho, tem uma coisa, quer dizer, quando ele fala em falta de eficácia, eu sou muito crítico a vários momentos do time do Palmeiras nesses últimos tempos, mas quando ele fala em falta de eficácia, ele tem alguma razão, porque, vejam só, o Palmeiras perdeu um pênalti contra o Flamengo com o jogo 0-0. O Palmeiras perdeu um pênalti na final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, e o Corinthians foi campeão porque venceu o Palmeiras por 1-0. O Palmeiras, no jogo de turno contra o Corinthians, também perdeu um pênalti, e era um momento em que o Palmeiras poderia se aproximar do Corinthians e, quem sabe, não sofrer aquele sufoco que foi para conseguir a classificação. Porque, veja, o Palmeiras foi arrancar a classificação para o mata-mata na Bacia das Almas naquele jogo em Mirassol. Então, foram vários os jogos importantes em que faltou sim eficácia, em que o Palmeiras, a gente vai se lembrar de pênaltis perdidos e de chances impressionantes, incríveis, como a sequência lá da Blitz de hoje. Então, em relação a isso, é o Palmeiras que realmente tem problemas no momento de definir alguns jogos grandes. A gente está falando da falta de eficácia, de alguns jogadores que não foram bem, citamos aqui o Felipe Anderson, mas a gente tem que elogiar a dupla de volantes, o Aníbal Moreno e o Richard Rios. O Aníbal segurou a barra ali, defensivamente falando, e o Rios, não só defensivamente, mas ofensivamente. Eu gostei muito do futebol do Richard Rios, para mim o melhor em campo do lado do Palmeiras, Fábio Piperno, e a dupla de volantes eu acho que merece ser elogiada, a dupla de volantes do Palmeiras. Quando o torcedor do Palmeiras recebeu a escalação e viu o Aníbal Moreno na vaga, que por muitas vezes foi ocupada este ano pelo Emiliano Martinez, estranhou um pouquinho. Mas o Aníbal jogou muito bem e o Richard Rios, para mim, o melhor em campo do lado do Palmeiras. Bom, Pedrinho, quem me acompanha aqui na Jovem Pan sabe que não é novidade nenhuma eu elogiar o Richard Rios, que eu acho que depois do Estevão é o melhor jogador do Palmeiras. E assim melhora até com muita tranquilidade. Ele é um jogador para jogar em futebol europeu. Ah, mas ele falhou em tal dia e no outro jogo ele foi displicente para tal lance e aí saiu o gol. É verdade, isso aconteceu. E em alguns momentos eu nem concordo muito com as críticas. Por exemplo, em relação ao gol do Yuri Alberto, né, na final do Campeonato Paulista, ele foi para uma dividida e falaram que ele tentou tocar de calcanhar e tal e perdeu o lance lá para o Memphis. Mas o Memphis, depois que fica com a bola, ele tem que fazer um passe muito, muito bonito, diferente, para o Yuri Alberto, que tinha toda a defesa do Palmeiras na frente dele e ninguém conseguiu tirar a bola do atacante, que fez um lance individual, driblando a zaga, driblando a marcação, chutou no cantinho, acho que até o goleiro caiu tarde. Então vejam só a sucessão de fatos que aconteceram depois do Richard Rios ter disputado o lance. Mas aí fica, o Richard Rios falhou de novo. Isso é coisa de palmeirense tonto. O Richard Rios, ele joga mais do que os outros.
tirando o Estevão, ele é o jogador mais completo. E hoje, mais uma vez, ele participou da maior parte dos melhores lances do Palmeiras no jogo. E participou muito bem. Naquela sequência, naquela blitz, a parte mais plástica, mais bonita daquela sequência toda foi exatamente a que terminou com a finalização dele. Porque ele recebe a bola sem condição de chutar para o gol, aí ele puxa para o lado, dá um drible curto, né, de quem sabe, de quem é hábil e bate bem na bola. É que o zagueiro cortou em cima da linha. Mas ele fez a parte mais difícil do lance, tecnicamente a mais complicada. E ele tem capacidade técnica para executar esse tipo de ação. É um jogador muito bom.